E então, pessoal, vocês já repararam como as palavras parece que perderam sentido nos últimos tempos por o mundo todo? Parece que as palavras literalmente perderam mais importância que tinham noutra altura. E é sobre isso o vídeo, portanto, roda a vinheta! Antes de mais nada, tenho de falar aqui que eu estou com um novo microfone. A primeira vez que estou a gravar com ele em vídeo. Então espero que corra bem. Que teoricamente é muito melhor do que o que eu tinha. Apesar de ser um microfone mais de canto. Mas eu gostei muito dele. É bonitinho. Mas passando então para o assunto principal, que é... Repararam, repetindo-me no início, como atualmente muitas palavras perderam sentido. E quando falo isso, não é tipo que mudou o sentido, que mudou o significado, mas sim tipo, de tanta gente usar palavras erroneamente, elas meio que perderam a importância que elas tinham. Por exemplo, na política, vamos falar de política, e o vídeo é mais político, porque é na política que isto mais acontece. Que é, tu não concordas com a ideia de algum partido e acusares de tudo quanto há. A quantidade de vezes que eu ouvi a palavra racismo, xenofobia, fascismo, nazismo, neonazi, misoginia e homofóbicos, xenofóbicos que eu já falei, transfóbicos e isso tudo, a quantidade de vezes que já ouvi erroneamente falar nestes termos, vou falar mais na política porque é o mais comum, é caso tu não concordas com um partido, usas muitas expressões, e o pior é quando tu perguntas a uma pessoa, algumas delas, não é? A maior parte não te sabe responder, ou não te sabe dar um argumento do porquê que tu foste racista naquele momento, porquê que estás a ser xenofóbico com aquele comentário, não te sabem responder, só tiram ao ar que tu és isto, és aquilo, não é? Mesmo até palavras como o feminismo em si perderam muita força, porque é muito usado erroneamente, e muitas vezes com pessoas que apoiam o feminismo, muitas vezes usam erroneamente a palavra feminismo, e isso faz com que comecem a perder força. Porque há uns tempos atrás, uma pessoa ser agora, racismo, de xenofobia, de homofobia e tudo, era realmente alguma coisa crítica, era realmente perigoso, era realmente vamos investigar, ver se é verdade. Hoje em dia, não, porque de tanto se usar essas palavras no cotidiano, para tu não podes discordar de um negro que é porque és racista, não podes discordar de uma mulher é porque és machista, não podes discordar de uma pessoa que tem uma nacionalidade diferente da tua, é xenofóbico, não podes fazer nada que vá contra algum grupo, não é? Tipo, na tua opinião, tipo, não concordo, pontos, só não concordo com aquela opinião, não, só não concordas porque ela é mulher e não sei o quê, porque és machista, é misógino, é do caralho A4. Eu pergunto-me, o que é que vocês acham que se ganha com isto? Sabe o que é que se ganha com isto? Com uma pessoa que realmente é xenofóbica, ninguém quer saber, porque aquela palavra está a ser acusada de xenofóbico e já perdeu o interesse. Ser acusado de racismo também está-se a perder. O pior é isso, é que por pessoas imbecis que usam isso para defender o seu lado político, para defender as suas ideias de que não, eu sou negro e sou sei lá, está a tentar arranjar alguma coisa, mas sei lá, eu defendo uma ideia, não é? Eu sou negro, defendo uma ideia qualquer, eu agora não me consigo dar nenhum exemplo, mas vem uma pessoa, mas eu não concordo com essa ideia, eu acho que estás errado no pensamento, não concordo, tenho a minha opinião e não concordo. É racista, estás a dizer isso porque eu sou negro, se eu fosse branco, tu apoiavas, tipo, estou a entender. E esse tipo de atitudes, que é o que mais tem acontecido. Outra coisa, já estamos muito em voga no caso do que aconteceu no Rio de Janeiro há umas semanas atrás.
Eu não sei quando é que vai ser lançado. Portanto, eu acredito que ainda falta, não é? Para ser lançado. Ou se calhar adianto o vídeo por causa disto. Porque não são muito importantes. O que aconteceu no Rio de Janeiro, no massacre. Eu vi muitas imagens sobre. Se eu dizer que 90% eram brancos, por menos das partes que eu vi era basicamente só brancos. E usarem a carta do racismo contra o negro para dizer que é contra essa ação. Ai, estão a matar negros. Tipo, mano, a pessoa que estava deitada eram brancos. Estou a entender? É esse tipo de comentários por pseudo-intelectuais que se acham donos da sabedoria, que se acham o supra-sumo da inteligência, que faz com que palavras como racismo, xenofobia, feminismo, machismo, misoginia, nazismo, fascismo percam completamente toda a carga que poderiam ter. Entendem? Eu sempre fui uma pessoa que sempre defendeu a comunidade negra, a comunidade LGBTs, a comunidade, todas as comunidades. Eu sempre defendi dentro dos parâmetros, não é? Há coisas que também eles ultrapassam muito, como querem ter direitos a mais do que os outros, e já não concordo. Eu acho que cada um tem exatamente os mesmos direitos, não é? Mas usar esta cartada sempre que alguém é contra a tua ideia, sempre que alguém é contra ti, é sempre porque é isso, é aquilo. Ou seja, hoje em dia, um homem branco, cis, hétero é silenciado, porque qualquer coisa que vai dizer vão acusar de tudo e mais alguma coisa, só porque é um homem branco, cis. Isso é que é o verdadeiro racismo, o verdadeiro coisa, porque vocês estão a querer silenciar uma pessoa imputando crimes nessa pessoa. Estão a entender como é que isso é grave? Porque isso é grave só porque um branco está a discordar de um negro é racismo. Só porque um brasileiro está a discordar de um argentino é xenofobia. Só porque um homem está a discordar de uma mulher é machista. Estão a entender? Não é? Tipo, não há cabimento. Não há cabimento. E isso é o que está acontecendo no mundo. Está a acontecer com que essas pautas, o feminismo, a pauta do feminismo perdeu muita força por conta dos absurdos que eles estavam a defender. O absurdo que eles não queriam a igualdade do homem e da mulher, mas sim queria que a mulher fosse infinitivamente superior ao homem. E isso, essa luta toda por querer que as mulheres fossem melhor que os homens, que as mulheres estivessem acima do homem, que foi o que se tornou o feminismo, que eu apoiei o feminismo no início, depois deixei de apoiar quando vi que a maior parte do pessoal que se dizia feminismo queria a supremacia contra o homem, não é? Perdeu muita força. A comunidade woke perdeu muita força por conta de tudo o que haviam defendendo, da maneira que haviam tratado os problemas, percebem? O racismo também, tudo é racismo, tudo é racismo, tudo é racismo, tudo é reparação histórica, tudo é reparação histórica. Mas ninguém fala da reparação histórica que toda a Europa tem de fazer aos noruegueses, aos dinamarqueses, aos suecos, porque a escravidão começou lá. A palavra escravos vem da palavra eslavos. Eslavos, que eram os países nórdicos, que têm uma cor diferente da maioria da Europa. Tem uma cor mais branca do que a maioria da Europa, pelo menos naquela época era. E como eram diferentes, a Europa escravizava o pessoal islâmico. Islâmico não, o eslavo. Não é? E se eles estão a... Como é que é dizer? Se eles estão a escravizar os eslavos, porquê que os eslavos não vêm cá com reparação histórica e conseguiram vencer isso e superar? Estão a entender? Portanto, há muitos termos que muita gente diz, que muita gente fala, não é? Mas há aquela polémica toda agora dos negros não quererem brancos no samba, quando boa parte do samba foi criada por população branca, não é? Estão a entender? É esse tipo de coisas que faz com que palavras como racismo, luta contra o racismo, comecem a perder força. Porque começas a ver outras comunidades que querem se aproveitar destes movimentos, seja contra a xenofobia, seja contra o islamismo, seja contra o racismo, seja contra não é? Outras coisas, não é? Começam a perder força. E então depois esses pequenos grupos começam a se achar que estão acima dos outros, não é?
como vejo muita gente hoje querer desculpa só porque são gay, ou querem desculpa só porque são trans, ou só desculpa porque são não binários, ou querem desculpa, não é? Só porque são negros, só porque são mulheres, querem que o mundo desculpa tudo o que eles fazem e que eles se sobressaem aos outros só porque eu sou trans, só porque sou mulher, só porque sou gay, só porque sou não binário, só porque sou negro, não é? Ou seja, se repararmos bem, todas essas comunidades o que querem é que o homem branco, cis, seja hétero, seja posto tipo no lixo. No lixo. Ainda não entenderam isso. Ponto. E para isso é tipo, um presidente que fala a real, não. O país está com muitos imigrantes, não pode ter tantos imigrantes. Xenofobia, racismo. Estão a entender? E essas palavras começam a perder força. E é por o mundo todo que está a acontecer. Por o mundo todo, na América, nos Estados Unidos, no Brasil, Portugal, são os três com mais cheio. Essas palavras perderam completamente o sentido, porque são usadas diariamente por pessoas que muitas vezes nem sequer sabem ao certo o que é que significam. Não é? Entendem? E depois quando são confrontados o que é que isso significa, como em Portugal é muitas vezes usado o fascismo para ser contra tudo que não é da esquerda, tudo fascista, mas quando eu pergunto o que é fascismo, ninguém sabe responder. Ou seja, a palavra fascista em si perdeu o sentido. Porque hoje em dia, quando tu ouves uma pessoa acusar outra de fascista, o que é que tu pensas? Lá vem mais uma pessoa woke da esquerda e quer querer acusar outro de alguma coisa. Tu ainda o perigo que é a usar estas palavras com tanta importância histórica e sociais para atacar toda a gente que não concorda contigo. E aí tudo isso causa com que essas próprias palavras comecem a perder o sentido. Porquê? A pessoa acredita em ti. Vamos investigar, ver se a pessoa realmente está a ser racista, realmente foi xenofóbica, realmente foi homofóbica. Mas quando vai saber, não tem nada. A única coisa que teve foi que discordou de um gay, discordou de uma mulher, discordou de um negro, discordou de uma pessoa de outro país. E o discordar não torna a pessoa xenofóbica. Vocês que usam essas palavras, vocês que são verdadeiros xenofóbicos, vocês que são verdadeiros racistas. Porquê? Porque se tu achar que tudo o que é feito contra essas comunidades é racismo, então vocês estão a dividir a comunidade por cores. Vocês é que dividem isso por cores, porque se uma pessoa está num debate, uma fala A, a outra fala B, então o outro é racista porque falou B, porque vai contra o A porque o A é negro e... Vocês estão a ser racistas, porque vocês estão a olhar o discurso pela cor, e não pelo que é dito no discurso. Ou pela nacionalidade, em vez de verem pelo discurso. Há muita gente portuguesa que eu discordo, há muita gente portuguesa que eu concordo. Falando politicamente. Da mesma maneira que há muitos negros que eu concordo, muitos negros que eu não concordo. Gays, lésbicas, trans. Há muita coisa que é dita que eu concordo e defendo, outras coisas que dizem que eu acho um pleno absurdo. E continuarem a bater com essa tecla que sempre que se discorda de uma dessas comunidades é isto ou é aquilo, vocês estão o problema, vocês estão a ser o grande problema. Porque as palavras estão a perder o sentido. E ao perder o sentido, quando alguém for de facto vítima de racismo, de facto vítima de xenofobia, de facto vítima de homofobia, ninguém se vai acreditar. Mesmo a própria justiça não se vai acreditar, porque é tanta vez que é usado incorretamente esses termos, que a própria justiça nem perde tempo a ir atrás para perceber se de facto existe ali alguma coisa de homofobia, de racismo, de xenofobia, de machismo, whatever. Não sei se machismo é considerado crime atualmente. Eu sei que racismo, xenofobia pode ser. O fascismo também é considerado crime. Pelo menos em Portugal, agora machismo acho que ainda não. Acho. Mas, estou a entender? Só que é que isso aí depois prejudica tudo. Porque como é que tu vais ver uma massa de pessoas a chamar outra massa de tudo, não é? E o pior é quando vejo comentários é que o outro lado, por não concordar com a tua ideia, é pedófilo. Isso para mim é o mais absurdo, usar uma coisa tão sensível, um termo tão sensível e estarem a banalizar. Estão a banalizar tudo, hoje em dia. Todo tipo de crime, vocês estão a banalizar as palavras. Percebem? As palavras têm a sua força, não é? É a mesma coisa que o ouro. O ouro é importante, é valioso por causa da raridade. Se começarem a ver ouro aos pontapés, ele perde o valor. As palavras é a mesma coisa. Quando as palavras são bem usadas, têm o seu valor. Mas quando começam as palavras a ser usadas
de uma forma completamente diferente do que era planeado, que é quando realmente acontece aqueles crimes de racismo, usar a palavra racismo, não, para quando tu discorres uma opinião de um negro, ser visto como racista. Percebe? Isso perde completamente toda a profundidade da palavra. E isso custa a entender. Para que custa a entender? Provavelmente ao pessoal de esquerda, que as palavras têm o poder de ser usadas com moderação e quando realmente acontece esses crimes. Realmente quando isso acontece, quando uma pessoa está realmente a ser machista, não só porque, não, eu não concordo com aquela mulher. Não estou a dizer porque aquela mulher que estou a discordar só porque ela é mulher, mas sempre porque eu não concordei com com o que ela disse. Da mesma maneira que eu não concordo com aquele homem. Eu não estou a discordar por ser homem, mas sempre por causa do argumento. E quem acha, e volto a dizer, toda a gente que defende que se tu discordar de um argumento porque aquela pessoa é mulher, que é negro, que é racista, xenofóbico e isso tudo, vocês é que estão a ser o problema. Vocês é que estão a ser os verdadeiros racistas, os verdadeiros xenófobos, os verdadeiros machistas. Porquê? Porque vocês não conseguem entender que ele está a discordar de um argumento, não de uma pessoa. E quando vocês acham na vossa cabeça imunda que aquela pessoa está a discordar porque a outra é negra, vocês estão a ser racistas. Porque vocês acham que o único motivo para estar a discordar é essa negra. E ignoram completamente todo o discurso. Às vezes o discurso de ódio que sai da boca dessas comunidades. Eu já ouvi muito discurso de ódio de negros, gays, lésbicas. Isso. Agora, eles podem dizer tudo o que querem, ok. Eu não posso me defender, pode dizer que não concordo. Já estou a ser chato, estou a entender. Pá, não sei se vocês estão a entender muito bem onde eu quero chegar, mas espero que este vídeo, sempre para vocês refletirem, ou vocês conhecerem pessoas que estão assim, mandem esse vídeo para elas, para refletirem um bocado sobre a importância de usar as palavras bem usadas. E se tu não sabes o que é fascista, ou fascismo, estuda antes de usar a palavra fascismo. Se tu não sabes o que é misoginia, porque hoje eu vi um vídeo de uma americana, achou que era americana, estava um grupo que estavam para aqui, 5 mulheres e um homem. Ela estava a dizer, vocês são todos misóginos. Não sei o que é que estavam a falar, assim, desculpa, eu não sei falar direito a palavra. E eles perguntaram assim, tá, mas o que é para ti a misoginia? Ela não soube responder, quase começou a chorar e se fez embora. Estão a entender? Vocês usam muito essas palavras sem saber o significado. Se querem usar este termo que estão em baila, estudem o que é o fascismo. Estudem o que é ser realmente misógino. É muito simples de entender, mas estudem. Uma pesquisa no Google. Se querem usar a palavra. Usem. O Google com o vosso amigo. O ChatGPT com o vosso amigo. Pesquisem. Entendem direito o que é o racismo. E não vem dizer que o racismo só os negros é que sofrem e que tem a ver tudo com guerra e ser escravizado e tudo, porque isso aí é a maior falácia que existe. Porque antes dos negros serem escravos, já os romanos usavam os europeus como escravos, já os nórdicos eram usados como escravos, como eu já vos expliquei. A história está lá. Vocês vão pesquisar o que é que significa a palavra escravo e vocês vão ver que vem de eslavo e é porque originalmente eram esses povos que eram escravizados. Portanto, não vem com isso. Porque houve guerra em todo o mundo. Porque houve guerra, porque os índios e não sei o que. Houve guerra no mundo todo. Agora vamos ter de andar a pagar nós, portugueses, à Espanha aos alemães, aos alemães à Polónia, vamos estar a pagar, não é? Era a coisa que era. Antigamente era assim que funcionava o mundo. Havia guerras. Roma conquistou a Europa toda, quase. Então agora a Roma tem de pagar agora a Europa toda por causa dos crimes que os antepassados cometeram. Os portugueses à Espanha, à Inglaterra, os ingleses aos holandeses, aos franceses e por aí vai. Não faz sentido essa reparação histórica, não faz sentido porque se for assim, toda a gente tem de fazer reparação histórica a toda a gente, incluindo o Brasil, a África. Não é? Entendem? Portanto, vamos entender bem as palavras, vamos entender bem o que é que significa cada coisa antes de estar aí com
falinhas mansas, muitas vezes com discurso que vem de uma extrema esquerda, que quer defender toda a gente, mas no momento não defende ninguém, não é? Só defende quando convém, não é? E vamos entender o que é que significa realmente o racismo, o que é realmente ser xenofóbico, o que é realmente ser feminista, o que é realmente ser machista, o que é realmente ser fascista, nazista e por aí fora. Estudem antes de usar essas palavras. E se vocês conhecerem alguém que realmente usa estas palavras no dia a dia, mostrem esse vídeo e vale para eles pensarem direito. Se realmente depois de verem este vídeo e se acharem de facto que aquela pessoa é racista, tudo bem, agora não tem de usar a palavra racismo, xenofobia e tudo em vão, porque isso prejudica quem de facto é vítima desses crimes. Como eu já disse, porque os crimes começam a ser banalizados e a própria polícia começa a banalizar e começa a não se importar com queixas sobre isso. Entendem? E para não falar quem usa esses termos, quando uma pessoa que não é, pode ser punida. A pessoa pode fazer queijo e tu és punido por estar a tratar de racista sem nunca ter tido um discurso racista. Entendem o poder das palavras antes de usarem. E internet não é terra sem lei. Não se esqueçam que todas as redes sociais guardam as vossas informações durante 6 meses. Não adianta apagar perfis, não adianta apagar publicações, comentários, vídeos, tudo fica guardado durante 6 meses para investigação policial se for preciso. Lembrem-se também disso antes de comentar o que querem na internet e depois quando começam a sentir água no rabo, querer apagar tudo. Não adianta, porque fica lá 6 meses. E se for notificado por a polícia, fica lá até a polícia acabar a investigação, porque demora 2, 3 anos, fica lá. Mas sem intervenção da polícia são 6 meses que lá fica. Só queria deixar esse aviso porque há gente que depois gosta de apagar as coisas quando vê que a água está a bater na bunda. Só para entender que podem ter sorte como podem ter azar, não é? Então, fiquem bem, não esqueçam de dar o like, subscrever o canal, partilhem o vídeo com quem acham que faz sentido. Até um próximo vídeo.